Bom dia a todas, a todos. Nesse domingo, vamos comentar um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de 5 a 19. Vamos ler antes o texto para apreciar toda a riqueza desse trecho e depois ouvir o comentário. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando virdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, e serei levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão algum de vós. Todos vós odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, e permanecendo firmes, quereis ganhar a vida. É um trecho muito atual, né, se pensarmos aos nossos dias. Mas a liturgia que esse domingo nos apresenta quer ser um grande encorajamento para as comunidades cristãs que estão sujeitas a ataques externos por parte da religião e por parte dos governantes, mas também ataques internos por parte dos próprios familiares. Portanto, as palavras de Jesus não querem colocar medo, mas tirá-lo. Não querem desencorajar os cristãos e sim incentivá-lo. Então, essa mensagem é dirigida para nós hoje também. O trecho começa com a admiração que os discípulos, que ainda não haviam compreendido a novidade trazida por Jesus, têm para com o templo. O evangelista escreve: algumas pessoas, e Jesus se refere aos discípulos, comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Pois bem, Jesus havia declarado no capítulo 19, que o templo era uma toca de ladrões, isto é, um templo onde Deus se tornara uma sanguessuga que retirava a vida dos seus fiéis ao invés de comunicá-la, como é relatado no episódio que precede essa passagem, que é o da viúva, aquela pobre mulher que se sangrava para manter em vida o Deus que a explorava. Então ela não vai dar, como o evangelista diz, só o supérfluo, mas tudo o que ela tinha. E de fato, no Antigo Testamento, na lei, Deus havia previsto que com a esmola no templo se devia ajudar exatamente aquela categoria de pessoas que eram mais vulneráveis, representadas aqui por essa viúva. Pois bem, com o tempo, a instituição religiosa havia desfigurado a tal ponto o rosto de Deus que não só não eram mantidas as viúvas com os rendimentos do templo, mas eram as viúvas, isto é, a parte mais necessitada da sociedade, que se devia se sangrar para manter em vida esse Deus vampiro, essa instituição religiosa que era o templo. E Jesus, naturalmente, não tolera nada disso. Então, diante da admiração dos discípulos, Jesus diz: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra,
tudo será destruído. Então, essa é a primeira das grandes mudanças que irão acontecer na história. Cada instituição religiosa ou civil que se opõe ao bem do ser humano, que explora e humilha o ser humano, Jesus nos assegura, e essa é a grande esperança, a certeza dos cristãos, que irá cair. Mesmo que isso possa parecer uma coisa impossível, como aconteceu com o Templo de Jerusalém, que era uma das maravilhas do mundo, um esplendor admirado pelos próprios discípulos até. Mesmo isso irá cair. Então, não existe um sistema de poder econômico, político ou religioso que explore os seres humanos ou tente esmagá-los e humilhá-los, que não veja o seu próprio fim. Portanto, Jesus usa palavras de encorajamento para os seus seguidores, para a comunidade cristã, mas advertindo que isso não será fácil e sem dores, porque essa sociedade vai se revirar contra os discípulos de Jesus, que anunciam e constroem um mundo novo. Então, Jesus, e nisso ele decepciona seus discípulos, não veio restaurar o velho e acabado reino de Israel com seu sonho de grandeza. Pelo contrário, ele veio inaugurar o reino de Deus, isto é, uma nova sociedade alternativa. E os principais inimigos desse reino serão aqueles 3 pilares sagrados de toda a velha sociedade. São pilares que se alicerçam naqueles valores considerados tão sagrados que para a defesa deles se pode até dar a própria vida ou mesmo tirar a vida dos outros. São eles Deus, pátria e família. Sistemas sociais de poder baseados na obediência. A Deus, a obediência do crente, através dos representantes religiosos, a pátria, o cidadão que deve obediência através dos governantes, e a família, onde a mulher deve obedecer ao marido e os filhos ao pai. Pois bem, esses 3 âmbitos, esses 3 eixos, serão aqueles que se revoltarão contra Jesus e contra os seus discípulos, porque Jesus apresentou um Deus diferente, um Deus que não comanda, mas que lhe serve, sobretudo um Deus que não pede obediência, mas pede uma vida à semelhança do seu amor. Então, essas 3 áreas dominadas pelo poder, pela obediência, irão se revoltar contra os discípulos de Jesus, que com o anúncio de uma sociedade alternativa e a proposta de um modelo de vida completamente diferente, vão colocar em crise as próprias bases e as raízes dessa sociedade autoritária. É por isso que Jesus diz: sereis entregues às sinagogas, sereis levados diante de reis e governadores, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão algum de vós. Por quê? Porque a adesão de Jesus será considerada um crime tão grave que conseguirá até mesmo cancelar os laços de sangue. Mas Jesus nos garante, apesar desses sofrimentos, apesar dessas inevitáveis tribulações e perseguições, vocês serão os vencedores. E conclui, é permanecendo firmes que vocês ganharão a vida. E Jesus ainda garante que vocês não perderão um só fio de cabelo da vossa cabeça, quer dizer, nada será perdido, nem a mínima parte da vossa pessoa. Portanto, quem colaborará a mensagem de Jesus, a inauguração do reino de Deus, já é vencedor. Contra essas forças que parecem esmagadoras, que tentam aniquilar tudo e que se apresentam como indestrutíveis, mas não é. Jesus nos assegura, trabalhem para o reino de Deus e tenham a certeza que uma depois da outra, a partir do Templo de Jerusalém, todas essas instituições se dissolverão no nada. Então, o trecho do evangelista continua, depois com o versículo 28, que confirma tudo isso com uma imagem de esperança e de salvação, e não de medo. Jesus proclama, quando essas coisas começarem a acontecer, levanta-se e ergam as cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Portanto, não é um anúncio de desastres para dar medo ao grupo de discípulos, mas anúncio de uma grande verdade.
tudo que domina, tudo que oprime e humilha o ser humano, à medida que o tempo passa, tudo na história irá cair. Então, tudo isso irá resultar em sofrimentos inevitáveis para os membros da comunidade cristã, mas isso não deverá desanimá-los, porque eles já são os vencedores. Então, com essa mensagem de esperança, de certeza, eu desejo um bom final de semana e nos vemos semana que vem.